Boa noite a todos. Nós estamos mais uma vez na transmissão aqui do nosso link, né, do Facebook, ou pelo menos aqui da nossa página do Face, para trazer um pouquinho da palavra de Deus para você, para os nossos corações. Todos os dias, à noite, neste tempo de pandemia, nós estamos aqui reunidos, né? Eu, pastor Wagner de Barros, da Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto, na minha página do Facebook. Em sincronia, também temos a página da nossa igreja, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Já queremos deixar, né, de certa forma, um convite para você, caso você não esteja congregando em nenhum lugar, não tenha aqui em Ribeirão Preto uma igreja para estar indo. Aqui está o nosso convite. A nossa igreja fica na Rua Pará, número 1098, no Ipiranga. E depois, é claro, voltando às atividades normais, né? E nós vamos estar aí dando outras informações sobre os horários do culto e tudo mais. Mas nós já adiantamos que é às quartas-feiras, às 20 horas, domingo de manhã, às 9, Escola Bíblica Dominical, e à noite, às 19 horas, culto evangelístico. Queremos crer que em breve podemos voltar, ou poderemos voltar a todas as atividades normais. Enquanto não voltamos, temos todos os dias um encontro marcado aqui, né, para um estudo, um pensar da palavra de Deus. E também às quartas-feiras, culto aqui de oração e estudo da palavra, e aos domingos, de manhã às 9 horas, EBD virtual, né, e depois às 10h30, uma EBD exclusiva para as crianças. Tem sido, de verdade, uma grande bênção esse tempo, né? À noite, às 18 horas, um culto infantil para as crianças, também transmissão via Facebook ao vivo, e depois, às 19h30, o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Domingo passado, na verdade, ontem, tivemos um culto especial de Páscoa, e foi uma grande bênção. Nós louvamos ao Senhor Deus pelo alcance da ferramenta, né, da internet, das redes sociais, porque estamos chegando em lugares que nós jamais imaginaríamos. Então, você que não é membro da nossa igreja, ou você que não congrega na nossa igreja, e talvez esteja tão distante, né? Obrigado por você estar dando a sua atenção, ligando o seu computador, o seu celular, ou mesmo fazendo a conexão com a sua Smart TV. Muito obrigado. Quero agradecer também àqueles que compartilham as nossas transmissões. Isso também alegra o nosso coração, porque os seus amigos do Facebook, nem todos eles são os nossos amigos, né? Tanto da igreja como os meus. Então, cabe a você fazer, né, ou compartilhar as nossas transmissões para que os seus amigos também possam ser abençoados. Tá certo? A verdade é que as transmissões estão chegando em Ribeirão Preto, estão chegando, né, em outros estados, né, como Minas Gerais, Goiânia, estamos chegando na Grande São Paulo, aqui no estado de São Paulo mesmo, e estamos chegando em outros países. Temos pessoas nos ouvindo na Venezuela, pessoas nos ouvindo em Portugal e pessoas também assistindo e compartilhando as nossas transmissões até nos Estados Unidos. Eu tenho um amigo meu, filho de um missionário, que essa semana, ele chegou para mim e falou: obrigado, Wagner, por você estar fazendo as transmissões, e eu estou compartilhando com muitos amigos meus aqui nos Estados Unidos. Então nós nos alegramos. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Nós, aqui, somos apenas os instrumentos do Senhor para a propagação da palavra de Deus. Então, o objetivo de cada transmissão é a salvação de almas, aquele que ainda não tem Cristo como Salvador, que possa se entregar ao Salvador e Senhor, e também a edificação dos salvos. Você que já é crente em Jesus Cristo, já é salvo no Senhor, e tem a sua fé firmada nele, é para também a sua edificação. Portanto, vamos ao devocional hoje à noite. Não vou me prolongar, mas é um estudo muito precioso da palavra de Deus. Deus falou comigo muito hoje nesse texto, e eu compartilho com você aquilo que Deus falou ao meu coração. O texto bíblico nessa noite
ele encontra-se no livro de Números. Então vamos ao livro de Números. Você deve ter em cada noite aí, né, a sua Bíblia aberta e acompanhando os textos bíblicos. Marque com uma caneta marca-texto, um lápis, marque os textos, certo? Para que eles se tornem ainda mais relevantes e inesquecíveis na sua vida. Números 14, 22 e 23. E que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram a verá. Muito bem? Nós lemos apenas esses dois textos para dar um pouquinho, ganharmos um pouquinho mais de tempo, mas hoje à noite o nosso tema, o nosso título, dentro de todo esse contexto nós vamos falar sobre a contabilidade divina. Vamos orar? Pai, obrigado pela oportunidade. Fale aos nossos corações, esteja alcançando cada casa, cada família, cada vida. E eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, a contabilidade divina. Se tem um assunto na Bíblia se tem algo na Bíblia, ou um assunto na Bíblia que é muito comum e é extremamente importante, é a obediência. É esse tema, é esta palavra. A Bíblia diz que o obedecer é melhor que o sacrificar. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Este trecho que nós lemos no livro de Números, este trecho é o versículo-chave de um livro que conta como Israel entrou na Terra Prometida. E é incrível porque nós vemos assim uma importante lição, que não deve ser apenas lida, mas ela deve ser considerada, sim, nas nossas vidas de uma maneira, sim, como algo que devemos atentar, dar muita atenção para não sermos, a exemplo de Israel, não sermos também desobedientes, murmuradores, reclamões. Nós devemos atentar para isso. Então, este trecho, especificamente o versículo que nós lemos, o versículo de número 22, acredite, esse texto é o texto chave de um livro, então, que conta como Israel entrou ali na Terra Prometida. Esse texto-chave nos mostra que Deus, de uma maneira assim, muito séria, ele vem para aquele povo e diz: vocês não entrarão. Infelizmente, por conta das suas ações e da sua desobediência, vocês não entrarão na Terra Prometida. Então, como assim algo que ainda temos que afirmar nesta nossa introdução, o que eu quero dizer é que Deus quer, Deus quis e Deus sempre vai querer um povo obediente. Deus quer uma nação, Israel, obediente. Deus quer uma igreja obediente. Deus quer você obediente. Eu obediente. Portanto, a verdade é que se queremos desfrutar das bênçãos e das promessas de Deus para a nossa vida, a obediência é um fator determinante. Sabe, fato é que o nosso Deus, ele é um Deus de promessas. E as promessas dele se cumprem e se cumprirão nas nossas vidas. Mas existem algumas delas que estão extremamente ligadas, agregadas à parte que compete a nós, que é obedecermos o Senhor Deus, a palavra de Deus, para que possamos colher, né, os frutos das promessas de Deus. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar que quando nós observamos realmente aquilo que o Senhor Deus determina, seremos abençoados. No entanto, quando nós não seguimos aquilo que ele disse, e não apenas nós não seguimos, nós desobedecemos, mas nós murmuramos contra Deus, não seremos abençoados pelo Senhor. Portanto, nessa noite, eu trago a você um devocional sobre a
contabilidade divina. Tudo aquilo que aconteceu nesse contexto, vemos que o Senhor, ele fez a contabilidade. Quem é que nunca precisou de uma contabilidade, né? As empresas fazem a contabilidade das suas entradas, saídas, do seu caixa, né? Você precisa também ter o seu orçamento, a sua contabilidade. A contabilidade lida com dados, lida com números importantes. Ela trata sobre mordomia. Trago essa expressão como ilustração para falar a você sobre a contabilidade de Deus nas nossas vidas. Portanto, vamos ao ensinamento da palavra de Deus, que está ali em Números, capítulo 14, 22 a 23, assim como todo o contexto. E que o Senhor Deus nos abençoe com sua sabedoria. Em primeiro lugar, a contabilidade do Senhor, ela mostrou nessa nossa leitura bíblica aqui, ela nos apresenta a visão do povo. O versículo 22 diz: e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais. Em primeiro lugar, então, nós vemos que na contabilidade do Senhor, na contabilidade dele entrou a visão do povo. Que visão foi essa? Na verdade, Deus fala que esse povo, ele foi um povo privilegiado. A nação de Israel é uma nação privilegiada. Essa nação, que é conhecida como a menina dos olhos de Deus, eles viram muitas coisas do Senhor. E essa história, de certa forma, ali, ela se exemplifica de uma maneira muito forte, muito explícita, por conta do livramento de Israel, né? A maneira como Israel estava preso ali no Egito por praticamente 400 anos, e as pragas vindo, e Israel sendo liberto. Você viu o que o Senhor Deus aqui fala? Ele fala assim: todos estes homens, e a Bíblia diz, que viram a minha glória e que viram os meus sinais, os meus prodígios, as minhas maravilhas. Então o Senhor Deus, ele está contabilizando o número de pessoas, porque está falando todos os homens, e ele está contabilizando o que esses homens viram. Eles viram a glória de Deus e eles viram os sinais, as maravilhas de Deus. As maravilhas. Não somente o Senhor, nesta visão do povo, ele contabiliza isso, mas ele é preciso até em falar sobre aonde foi que este povo teve esta visão. A Bíblia fala, nesse próprio texto, a Bíblia fala que eles viram no Egito e que eles viram no deserto. Portanto, então, aprendemos que o povo, eles viram muitas coisas com os seus próprios olhos. E é claro que nós, como crentes, nós aprendemos a ver, a enxergar através da fé, né? Porque os olhos da fé, ele enxerga aquilo que é o invisível. Mas aqui nós estamos falando, sim, de uma visão não apenas de fé, mas nós estamos falando de uma visão física. Eles viram mesmo, este povo, o povo de Israel, estes homens, eles viram mesmo aquilo que Deus tinha feito. Eles viram. Então, em primeiro lugar, na contabilidade divina, o que o Senhor Deus mostra? Na contabilidade divina, ali bem anotadinho, o Senhor Deus, ele mostra a visão do povo. Tudo aquilo que o povo tinha visto. Meu amado, isso se aplica para nós também no primeiro ponto. O Senhor Deus também faz uma contabilidade sobre as nossas vidas. E o Senhor Deus, ele observa tudo aquilo que a gente já tem visto. Tudo aquilo que a gente já tem aprendido da palavra de Deus. Tudo aquilo que já nos foi ensinado. Tudo isso está contabilizado na matemática de Deus. A Bíblia nos ensina: a quem muito é dado, muito lhe é pedido. Então, de certa forma, o Senhor Deus está falando também para nós. Olha, eu sei que você já aprendeu isso. Eu sei que você já viu isso. Tem coisa que você aprendeu quando você estava no Egito ainda, antes mesmo de ser liberto, você já tinha visto isso, já tinha aprendido de mim isso. E agora, salvo, já livre
da escravidão, né, no deserto, mas a caminho da terra prometida, ainda você tem visto sinais, maravilhas, prodígios. Meu amigo, meu irmão, o Senhor Deus, ele contabiliza tudo aquilo que nós estamos vendo, presenciando, experimentando, naquilo que nós poderíamos chamar de vida. Não apenas vida cristã, mas na vida em que ele tem nos dado para viver. Segundo lugar, não apenas na contabilidade divina nós vemos a visão do povo, mas em segundo lugar, na contabilidade divina, nós vemos a sucessão de pecados. Porque o versículo 22 diz, né? A minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto. Atente isso, marque isso na sua Bíblia, porque é impressionante. Olha a contabilidade, porque fala o texto, né? E me tentaram estas 10 vezes. O Senhor Deus aqui caprichosamente e precisamente, perfeitamente, ele coloca quantas vezes o povo de Israel, quantas vezes aqueles homens que viram sinais, maravilhas, prodígios, que viram, né, a libertação, que viram tudo aquilo, a glória. Agora ele fala quantas vezes Israel decepcionou ele. E a Bíblia diz 10 vezes. Eu estava lendo até um comentário à parte da Bíblia, porque esse texto chamou muito a minha atenção, e realmente aquele autor, ele teve o capricho, né, de mencionar até esse texto as 10 vezes que Israel decepcionou Deus. A falta, quando, né, eles se sentiram presos ali, e a falta de fé para atravessar o Mar Vermelho, a história das águas amargas de Mara, a murmuração no deserto de Sim, quando eles recolheram a cota a mais de maná, quando eles recolheram maná no dia do sábado, a queixa de falta de água em outro lugar, agora em Refidim, o culto ao bezerro de ouro, 7º lugar, 8º lugar, o protesto em Taberá. Todas essas citações têm a sua história e o seu contexto, nós não temos tempo para isso. 9º, a reclamação por deliciosas comidas, eles queriam voltar a comer a comida do Egito. E em último, a falta de confiança para entrar na terra prometida, exatamente aí no capítulo 14, ainda no início do capítulo. Então aí nós vemos assim um contexto de tantas e tantas histórias que, em resumo, elas são assim caracterizadas pelo quê? Murmuração, reclamação. Sendo que Deus tinha, como dissemos no ponto anterior, mostrado a sua glória e até então ainda estava mostrando os seus sinais e as suas maravilhas. Na contabilidade de Deus, ele apresenta a sucessão de pecados do povo. E ele chega aqui e fala 10 vezes, 10 vezes vocês murmuraram contra mim. 10 vezes vocês me tentaram. E existe uma expressão mais popular de uma interpretação desse texto que diz assim: 10 vezes vocês puseram à prova a minha paciência. Irmão, se tem uma coisa que ninguém pode acusar Deus, é de que Deus não é ou não seja alguém paciente. Ele é muito paciente. E a história de Israel mostra isso. Deus é misericordioso. E ele foi com a nação e foi demais misericordioso. E em segundo lugar, na contabilidade de Deus, nós vemos a sucessão de pecados. E nós aplicamos isso para nós, mostrando que realmente na nossa vida, é claro que somos salvos, temos a nossa fé firmada no Senhor, mas o Senhor também, é claro que os pecados que nós cometemos, eles ferem os olhos de Deus. E quantas vezes nós somos os responsáveis por uma sucessão de pecados? Às vezes até no mesmo dia, às vezes até mesmo em reincidência. Áreas que nós já aprendemos, coisas que nós já ouvimos da palavra de Deus. Meu amado, o Senhor Deus, ele está contabilizando os nossos pecados.
E nós precisamos, da única maneira e solução para que isso possa ser solucionado, nós precisamos reconhecê-los, precisamos pedir perdão a Deus e precisamos abandoná-los. Conforme a palavra de Deus diz, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Só que isso não acontecia com o povo. O povo reclamava, o povo murmurava, o povo testava a paciência de Deus. E tudo isso estava entrando na contabilidade. Meu amado, quando nós não resolvemos os pecados que temos nas nossas vidas, saiba disso. Isso está entrando na contabilidade de Deus. E isso é muito sério. Então, que o Senhor Deus nos ajude. Na verdade, cada um aqui precisa atentar para esta importante área. Muito bem. Na contabilidade de Deus, em primeiro lugar, nós vimos a visão do povo. Em segundo lugar, nós vimos a sucessão de pecados. Em terceiro lugar, nós podemos ver, e em último, a dimensão do problema. A dimensão do problema. Porque o versículo 23 agora diz, né? E não obedeceram à minha voz, final do 22, e o 23, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram a verá. Agora nós vemos a dimensão. A contabilidade, ela está praticamente sendo fechada, né? Quando a gente procura um escritório de contabilidade e tudo, de certa forma nós queremos olhar ali no rodapé e ver o valor total. Nós queremos saber qual é o resultado da nossa contabilidade. E aqui o Senhor Deus está fechando a contabilidade do povo, porque nós estamos vendo a dimensão do problema. Nós poderíamos aqui falar sobre muitos e muitos problemas. É claro que o maior deles, ele culminou em qual problema? Que foi aquele povo que viram a glória, as bênçãos de Deus. Aquele povo seria então peneirado no deserto anos e anos, e eles não entrariam na terra prometida. Isso não significa que Deus não estaria cumprindo a sua promessa. Uma futura geração estaria desfrutando. Deus tinha sua promessa para Israel. Ele tinha, e ele cumpriu a sua promessa. Mas que aquele povo infiel, reclamão, murmurador, pagou um preço por causa do problema, eles pagaram. Não entraram na terra prometida. Então, eles pagaram um preço a longo prazo. Segundo lugar, nesse terceiro ponto, eles pagaram um preço a curto prazo, porque você percebe que pouco tempo depois, eles até perdem uma batalha, uma luta ali contra os cananeus. A dimensão do problema. Então, irmãos, também, e amado, você que está me ouvindo, nós temos assim que entender que a nossa vida, conforme até já foi dito certa vez, a nossa vida é como o mercado em que nós estamos, né? Fazendo as compras. Nós vamos colocando as coisas dentro do carrinho do supermercado, mas quando nós passamos no caixa, nós precisamos prestar contas, nós vamos pagar por tudo aquilo que colocamos no carrinho. E se nós estivermos durante esta vida, né, comprando coisas agregadas a pecado, a desobediência, a murmuração, a reclamação, o Senhor Deus, ele deixa claro, olha, vai prestar conta, que é a lei da semeadura, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Por isso que muitos e muitos crentes, infelizmente, mesmo sendo salvos, eles acabam muitas vezes sofrendo nessa vida. Por quê? Porque eles estão colhendo os frutos do seu erro, do seu pecado. Por quê? Porque o nosso pecado, ele tem uma dimensão. Ele tem. É interessante porque esse texto aqui dá para ficar um mês inteiro falando sobre ele, mas é interessante porque quando Moisés roga pelo povo, o Senhor Deus até fala, eu perdoo o povo, estão perdoados, mas não vão entrar na terra prometida. Não vão entrar. É como se fosse a disciplina de Deus, a disciplina de um pai para com o seu filho. É como se fosse um filho ou uma filha que cometeu uma arte, fez algo realmente grave, e o pai diz para o filho, ou a mãe diz para a filha, para o filho, e diz, eu perdoo você. Se você está arrependido, eu perdoo.
mas vai precisar apanhar, porque você sabia que não deveria ter feito isso. A dimensão do problema. Isso foi contabilizado. A Bíblia diz: não verão. Terminamos o nosso devocional, né? Eu até quis colocar ali uma figura, você vê ali uma simples calculadora apenas para ilustrar, mas eu gostaria de perguntar, na contabilidade divina, hoje, sobre a sua vida, como seria então esse fechamento? Hoje, em 13 de abril de 2020. Como seria a contabilidade? Então, a minha oração é para que eu e você, que cada um possa viver da melhor maneira possível, para que não fechemos no vermelho, mas no azul, com crédito, com glória, com bom testemunho, com bênçãos. Termino dizendo que nessa contabilidade divina, no próximo versículo ainda, a Bíblia nos fala: porém o meu servo Calebe, porque nele houve um outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra. Na contabilidade divina, fechei minha Bíblia e o esboço. Na contabilidade divina existe ainda uma observação final ali do contador Deus. Espera aí, ainda tem uma coisa para falar para vocês. Calebe, ele tem um espírito excelente. Ele vai entrar na terra prometida. Eu creio que você se lembra, Calebe foi um dos espias, né? Que quando foi observar a terra, ele voltou de uma maneira assim, animadora. Ele voltou realmente confiante que Deus poderia dar a vitória. Na contabilidade divina, então, existem Calebes. Existem homens fiéis, homens animados, homens confiantes em Deus e homens que servem ao Senhor com o seu melhor. Firmeza, constância na obra de Deus. Termino o nosso estudo, nosso devocional hoje à noite, perguntando a você: como está a nossa contabilidade divina? Deus nos dê um bom pensar e uma oração muito sincera agora diante dele. Pai, obrigado por tua palavra. Nos dê um bom final de noite. Continuamos orando pelo nosso país, por todo o problema que estamos passando. Tenha misericórdia da nossa nação. Esteja cuidando, ó Pai, do nosso presidente, dando a ele sabedoria, assim como todos os outros nossos governantes. Perdoe, ó Pai, os nossos pecados. Nos ajude a te servir melhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu termino essa transmissão dizendo que amanhã temos um encontro às 20 horas para mais um devocional. Certo? Compartilhe as nossas mensagens. Tudo aquilo que transmitimos depois estará no nosso canal da igreja, do YouTube, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Obrigado. Deus abençoe.